Olá, é um prazer estar mais uma vez conversando com você. E eu tenho certeza que se você estiver seguindo as dicas que eu estou dando aqui nesse canal, sua vida financeira vai estar melhor. E coloca aí nos comentários qual dica você seguiu. E se deu errado, mostra aqui para mim onde você está fazendo alguma coisa diferente do que eu estou propondo. Por isso você não teve sucesso. Cada dica aqui, se você estiver seguindo ao pé da letra, você vai ter um melhor resultado financeiro. O tema de hoje é sobre aumento de salário. Como é que você chega para o seu chefe e pede um aumento de salário? Você acha que ganha pouco? Quanto é que você acha que deveria ganhar? Esse, inclusive, é um ponto de partida, porque se você não sabe nem quanto você deveria ganhar, como é que você vai conversar com o seu chefe? E com base em que você acha que deveria ganhar mais? Qual é o formato que você vai chegar lá para conversar com o seu chefe? Você está achando que é por uma questão de ter muitos canudos que você vai ganhar mais? Você tem muitos títulos? Certamente os títulos têm seu valor, mas é preciso entender a missão por trás de cada título desse. Por que você está estudando para obter aquele conhecimento e se esse conhecimento vai gerar receita para a empresa. Afinal de contas, empresas existem para darem lucros. Se não dá lucro, para que ela vai existir? Não é uma entidade filantrópica. A empresa não está ali para te empregar. Quem está empreendendo, o dono da empresa no caso, ele é um investidor. Ele coloca ali no teu salário, digamos, 100 mil reais por ano, mas ele espera tirar um valor acima disso, porque não faz sentido ele botar um valor que ele já tem se for para ele ganhar menos. Acorde para essa visão dessa missão da empresa e, além do mais, da importância que você tem dentro da empresa. O patrão, quando ele te contrata, ele não tem intenção de te demitir, a menos que seja para aumentar a eficiência da empresa. Mas uma empresa, ela não vai aumentar, por exemplo, a sua produtividade, e que o que gera lucro é uma produtividade saudável, que tenha uma venda com uma boa margem. Se não tiver funcionário, como é que o cara vai ganhar dinheiro? Então o patrão não é seu inimigo, ele está ali, ele precisa de você. E você também precisa dele. É preciso acordar para essa relação, que é uma via de mão dupla. Você precisa do patrão e ele precisa de você. Contratar e demitir pessoas, além de ter custo, tem um problema sério, que é você treinar essa pessoa para aquela função. Demanda um tempo para a pessoa aprender e até lá ela produz menos. E nesse período que está se produzindo menos, o patrão também está ganhando menos. Agora, o patrão ele coloca o dinheiro dele, o investimento que ele está fazendo, a risco, porque ele pode perder tudo. Você está recebendo seu salário de qualquer forma, porque quando chega na data ele vai lá e te paga. Se ele for uma pessoa que cumpre com as obrigações. E eu imagino que a maioria dos patrões sejam assim, porque senão não tinha gente para trabalhar, né? Porque a pessoa não vai trabalhar sem receber nada. Então, diante desse cenário, a gente precisa entender a nossa missão dentro da empresa, entender a missão da empresa que é gerar lucro, que ela não é ser uma entidade filantrópica, e que para isso, muitas vezes, o patrão precisa tomar decisões duras, o chefe precisa tomar decisões duras. Imagine que haja um problema, seja de mercado, ou até porque o próprio empreendedor tomou uma decisão errada, e que por algum motivo a empresa vai ter que, para honrar as novas despesas, o novo cenário, vai ter que, não vai conseguir honrar aquele pagamento. Imagina que fosse uma folha de pagamento de 20 funcionários. E na hora que ele vai ter que demitir uma parte, certamente vão existir falhas, mas ele vai ter que demitir aquilo dali, e não é uma questão de que ele está contra você. Mesmo que ele cometa alguma falha naquele momento, ou você até não entenda os motivos que ele levou ele a tomar aquelas decisões, até porque é muito complexo abrir detalhadamente isso, porque geraria interpretações incorretas e até num país como o Brasil geraria problemas trabalhistas, então não seria interessante. Mas é melhor ele tomar a decisão de cortar um grupo de pessoas do que
fechar a empresa e muito mais pessoas perder o emprego. Então, é essa visão que a gente tem que ter para tomar, para ser alguém de confiança e dentro de uma empresa. E na hora que você tem um cargo de mais confiança, de alguém que pensa como patrão, você vai conseguir salários melhores, porque ele vai descansar uma área com você. Então é muito importante você abrir sua mente para essa realidade, para entender as leis do mercado, a necessidade que o mercado tem, né, do profissional para aquela região, para aquela atividade. E diante desse cenário que a gente passa a entender que o patrão não é nosso inimigo e que o patrão precisa da gente para produzir mais, aí você vai saber jogar melhor com as palavras e vai saber jogar melhor com os argumentos, construir, na verdade, narrativas coerentes, até na hora que você vai pedir um aumento, você sabendo desde a realidade do mercado, o que é que o mercado está pagando para a sua função e muito mais, quanto você está produzindo. Porque imagina você chegar para o patrão e dizer assim, olha, o departamento, quando você me contratou, faturava 1 milhão por ano. Agora, depois que você me contratou, ele passa a faturar 2 milhões por ano. E aí você vai mostrar, isso é meu trabalho. Eu deixo um resultado de X por ano. Eu quero um aumento em relação a isso aqui. E aí fica mais fácil de você solicitar um pedaço desse lucro. Agora, se você vai pedir um emprego, vai pedir um aumento, não sabe quanto você produz, não sabe qual é a realidade do mercado, se teria alguém para fazer o mesmo trabalho com você pela metade do valor. Se você não tem nenhuma dessas noções, você não tem a visão de que o patrão não está ali exatamente para fazer uma atitude de filantropia, né? Só empregar pessoas, ele está ali muito mais, ele está ali para que o capital que ele investiu retorne muito mais. Se você acorda para essa visão, fica mais fácil de você saber como argumentar um aumento de salário. Você vai poder mostrar para ele que quanto mais ele investir em você, ele vai ganhar mais, ou se ele perder você, aquela avos que você está pedindo de aumento vai ter uma perda muito maior na receita dele. Então é isso que você precisa desenvolver de mentalidade, para que você, na hora que você dialogar com seu patrão, você usar esses argumentos para construir um pensamento lógico, de maneira que ele consiga te pagar mais, entender o valor que você tem. É muito importante para você acorde para ele nesse ponto. Saiba sempre quanto você produz. Saiba o quanto o seu departamento está gerando de lucro. Porque se imagina um departamento que não está nem gerando lucro, você chega lá e vai pedir um aumento, claro que não vai ter essa condição. Acorde para esse modelo que você vai ter que chegar com uma postura diferente. Eu quero aqui trabalhar a sua mentalidade, para que na hora que você for dialogar, tenha argumentos sólidos. Outro ponto aqui que eu quero também que você considere é que tem empresas que são empresas de passagem, porque é empresa pequena, às vezes você até tem um bom patrão, mas infelizmente ela não vai conseguir fazer você ter um salário muito melhor. Então eu tenho muita gratidão por empresas com esse perfil, até porque você vai estar aprendendo alguma coisa lá, então é muito bom que esse seja um ponto de partida. É um trabalho digno, mas se você quer crescer, às vezes você tem que dar alguns saltos. Você tem que buscar empresas que tenham uma melhor condição de remuneração, de crescimento, um quadro de funcionário maior. E quando você for conversar com o seu chefe, é bom que você tenha em mente a questão de oferta e demanda do mercado. Quanto é o salário médio que se paga naquela função? Se você está ganhando pouco, tenha essa referência. Mostre o quanto você produz, mas entenda também que se você já tem um salário dentro daquela perspectiva, até que está ganhando mais, você ou vai conseguir mostrar o quanto você está agregando de valor, o seu diferencial, ou vai ser quase impossível te dar aumento.
Outro ponto é que tem gente que quer ganhar mais, mas não quer submeter a funções de maiores pressões. E claramente, funções de maiores pressões, seja em atividades de venda, são funções que normalmente pagam melhor. E você, se você quiser crescer, aprenda a se adaptar a essas pressões, aprenda a saber gerir o seu emocional de maneira que você passe por isso com equilíbrio. Na vida a gente não vai fazer só o que gosta. Se você fizer o que gosta e não fizer questão de ganhar mais, esse vídeo aqui está descontextualizado para a minha visão aqui, que é fazer você ter equilíbrio, de maneira que você não perca sua saúde, mas sabendo que tem trabalhos que vão exigir maior pressão e essa maior pressão vai te gerar uma maior receita, um salário melhor. Outro ponto é que você deve sempre aumentar o seu nível de conhecimento, fazendo novos cursos, potencializando as suas ações dentro da empresa. Perceba que toda área vai tendo novas demandas. Imagina que você seja um vendedor e aquele vendedor precise lidar com alguns recursos de informática, por exemplo. E se você não tem esse conhecimento, se você não está procurando agregar ali, imagina que você precisa fazer um curso de inglês porque você vai negociar com pessoas de outros países. Então, você vai ter que ir agregando valor ao seu trabalho e a partir de novos conhecimentos. Então, você tem que colocar isso como meta. E com isso, você mostrar o quanto é que você vai agregar de valor à empresa. Outro ponto é que seja disciplinado. Você não vai conseguir nem coordenar pessoas se você não for uma pessoa muito disciplinada. Porque você não vai criar cultura no departamento, você não vai ter um modelo onde as pessoas vão te seguir, porque você não vai ter processo nas coisas. Então, seja uma pessoa que, na hora que você está comandando mais pessoas, que certamente quem comanda mais pessoas, aquele departamento vai produzindo muito mais, e aí você vai agregar mais lucro para a empresa e você vai conseguir ganhar mais, né? Pleitear um salário melhor. É preciso que você entenda que missão dada é missão cumprida. Aí você pode me dizer assim, mas meu chefe passou um objetivo inatingível. Tudo bem, ele pode ter errado, mas é preciso que na hora que você estiver desempenhando essas atividades, você consiga mostrar, através de algumas das suas atitudes, o que outra pessoa no seu lugar não faria melhor. Você vai conseguir, na hora que você pedir um aumento, você vai ver que se não tivesse você, o departamento não produziria tudo aquilo. Então, vai ser mais fácil de você conseguir que ele se flexibilize a te dar um aumento. Seja ousado. Se você tem uma vaga na sua empresa lá e que você vai ganhar mais, faça uma proposta na hora que surgir essa oportunidade. Mostra lá, se você me der essa oportunidade, eu garanto nos próximos 6 meses aumentar o faturamento desse departamento em X. Faça uma proposta sólida, saiba dos dados do departamento e diga a ele, vamos fazer um contrato de risco e quem é investidor vai arriscar mais e você certamente vai ter grande chance de atingir o teu objetivo, que é aquela função ali, ganhar mais. Um outro ponto aqui muito importante é que eu vejo pessoas achando que as soluções de tudo é muito simples. E aí diz assim, mas eu tenho uma ideia, se eu fizer isso aqui, vai faturar o triplo dessa empresa. Das duas, uma. Ou você está errado e você, na hora que você tiver essa oportunidade, não vai conseguir atingir, ou você está muito certo, você está precisando virar patrão, né? Empreender naquela área. Então você vai ganhar uma receita muito maior. Então, invista na sua ideia e chegue às conclusões, de maneira que você possa falar com mais experiência. Eu não vou te garantir que com todas essas orientações, todos os patrões vão se flexibilizar, porque a gente está falando de pessoas. Mas certamente, nas próximas entrevistas, e da tua postura vai modificar quando você for falar de salário, quando você for falar de aumento. Atente a cada ponto desse aqui. Observe a sua mudança de postura, de mentalidade para argumentar.
com alguém sobre quanto você vai ganhar mais. Se você não tiver essa visão, dificilmente vai conseguir ganhar mais. Só se for numa situação realmente que alguém gostou de você, o patrão simpatizou lá, mas o que não é muito comum e não tem muita solidez. Eu espero que você tenha entendido os pontos desse vídeo, até porque eu gostaria muito que, se eu tivesse 20 anos, alguém pudesse conversar dessa forma aqui, de maneira que eu soubesse quais os pontos que eu deveria trabalhar para aumentar meu salário, minha renda, como é que eu poderia argumentar melhor. Infelizmente, a gente não tem hoje nas escolas uma visão de educação financeira de maneira que as pessoas soubessem o contexto de como, por que se paga o salário, por que se emprega. E em cima disso, se as pessoas tivessem isso melhor, os argumentos iam ser mais inteligentes, iam ser mais técnicos. E aí a gente ia conseguir, certamente, receitas mais coerentes e pessoas mais felizes. Compartilhe esse vídeo. Certamente muita gente vai precisar dessa informação, principalmente gente que não tem tanta experiência. Certamente, na hora que eles entenderem todo esse contexto, vão saber procurar emprego conforme os seus sonhos, uma receita condizente com a realidade do mercado e com as leis de oferta e demanda. Muito bom estar mais uma vez com vocês e até a próxima.